Olá, amigos, tudo bem? Um pouquinho tardio, não é? Já há alguns dias que não fazemos alguma leitura, alguma reflexão, mas sempre tem a hora, sempre tem um momento, né? Então vamos para a nossa leitura intitulada Tolerância Religiosa. Pois quem não é contra nós é por nós. Marcos, capítulo 9. A lição de Jesus sobre tolerância religiosa tem sido esquecida por muita gente. E não nos reportamos apenas àqueles que, inadvertidamente, combatem os que pertencem a outras crenças, mas também, e principalmente, aos que, por inflexibilidade de opinião, se opõem aos próprios companheiros de fé. No episódio que comentamos, João, em nome de uma pretensa pureza doutrinária, comunica ao mestre, vamos abrir aspas, vimos um homem que em teu nome expedia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco, fecha aspas. Vejamos que os próprios seguidores diretos de Jesus, em seu nome, reivindicavam para si a primazia, inclusive, de aliviar o sofrimento alheio. Aquele homem anônimo não estava contrariando os princípios da fraternidade que o mestre apregoava e pouco não disputava discípulos entre os que os apóstolos arrebanhavam. Ele simplesmente expelia demônios, porque era óbvio que João e seus amigos, por mais se esforçassem, não poderia atender a todos. De maneira geral, sem excluir nenhum dos adeptos dos mais diversas crenças religiosas, notadamente os espíritas têm muito que aprender no que tange a verdade, que não é propriedade de ninguém em particular. A rigor, para seguir Jesus, ninguém carece de se filiar a qualquer crença formal. Basta-lhe, portanto, que vivencie o amor que ele nos ensinou. A posição inflexível dos ortodoxos tem, ao longo do tempo, impedido que as ovelhas espalhadas em diversos rebanhos se reúnam no mesmo aprisco. São a égide do divino pastor. Por este motivo, contrariando o conceito exterior de pureza, não a gosto dos judeus conservadores, Jesus sempre se sentava à mesa sem lavar as mãos. É isso aí, meus irmãos. Tolerância religiosa. E aí nós vamos começar a pensar o que significa tolerância religiosa. Porque ainda não aceitamos que as pessoas ajam e pensem como nós. E aí eu falo em todas as religiões. É preciso entender que cada um está no seu devido lugar. Cada um tem aquilo que merece. E cada um compreende o que a sua inteligência consegue lhe favorecer. Então, meus irmãos, a chamada de Jesus, quando fala da tolerância religiosa, muita gente já esqueceu. Por quê? Hoje em dia as pessoas, na grande maioria, só fazem criticar. Criticar, julgar e não buscam entender o significado da mensagem. Toda religião, toda seita quer ser detentora da verdade. No entanto, a verdade que você acredita hoje, amanhã já não é mais. Portanto, meus irmãos, vamos seguir o Cristo, vamos seguir seus ensinamentos, vamos seguir seus exemplos, porque aí está a verdade. Vamos ter obediência às leis divinas? Julgar, criticar, impor diante do outro porque não professa a sua doutrina, a sua religião? Não é esse o caminho.
Jesus não teve um lugar fixo. Jesus pregava em qualquer lugar, nas montanhas, nos vales, nos templos. E nós nos apegamos ao prédio, às quatro paredes. Nos limitamos a isso. Mas os ensinamentos de Jesus, o amor de Jesus vai muito além disso aí. É muito melhor você ter alguém ou conhecer alguém que faz, que tem e faz obediência às leis divinas e não participa de nenhum credo, seita ou religião, mas que é fraterno, é caridoso, tem fé, merece aplausos, de que muitos que permanecem dentro dos templos, das casas, e apenas só praticam os ensinamentos lá dentro. Quando saem, tornam-se outras pessoas. E a caridade não está entre quatro paredes, pelo contrário, ela vai muito além. Nós não temos o direito de criticar quem quer que seja, de criticar o seu credo, de não querer compreender o que o outro pensa, de não aceitar o que o outro diz. Meus irmãos, nós devemos cada vez mais ser mais fraternos e não reivindicar a verdade para si ou para a sua própria religião, dizendo que a certa, que a correta é esta que vai conduzir a Deus. Não. O que te vai levar a seguir o caminho certo, a obediência das leis divinas, a conquistar a fé, a ser amável, a ser fraterno, é aquilo que está dentro de ti. São os conhecimentos que encontras e que colocas na prática. Porque fazer a pena dentro dos templos e das igrejas e das casas espíritas, isso não significa nada. Se lá fora você é uma pessoa totalmente diferente. Servir a Jesus é servir por completo. Quem somos nós para querer criticar, para querer ser melhor do que o outro? Pelo contrário, nós devemos silenciar diante do pensamento do outro, silenciar diante do entendimento do outro, porque nós não podemos, de forma alguma, julgar ou fazer com que a pessoa aceite o que você aceita, creia no que você crê. O fruto, meus irmãos, não amadurece enquanto ele não estiver pronto para amadurecer. Nós precisamos primeiro amadurecer. Nós precisamos primeiro compreender. Nós precisamos primeiro exercitar para podermos sermos um instrumento de exemplo para outras pessoas, para sabermos lidar com diversas situações. Então, seguir a Jesus é seguir seus ensinamentos, é vivenciar seus ensinamentos. E vamos sair do pedestal que muitas vezes nos colocamos, nos firmamos ali, dizemos que a verdade é aquela e é daquela forma que tem que ser exercida. Não. Não, meus irmãos, não vamos impedir quem quer que seja de seguir a crença que ele aceita, que acredita e que se sente bem. Todos os caminhos que ensina em nome de Jesus, este vai levar a Deus, as moradas bem-aventuradas.
Então, que tenhamos a certeza de que nós precisamos entender, compreender e aceitar o outro com a forma de pensar nele. Um dia, ele vai entender melhor a mensagem do Cristo. Por enquanto, se é desta forma que ele está entendendo, se é desta forma que ele quer vivenciar, respeitemos, porque o nosso direito acaba quando começa o do outro. Beijos, boa noite.